Muito bom dia a todos. Começar por agradecer o convite, é sempre um gosto participar nestas formações, é um gosto estar aqui em Braga e agradeço a presença de todos neste sábado de manhã, virem ouvir falar de conservação preventiva. Espero que saiam com algumas ideias. Não vou falar nada de novo, penso que tudo o que vou dizer, de uma forma ou de outra, é do vosso conhecimento. Se calhar vamos organizar um bocadinho ideias e vamos começar esta ação falando de quais são os fatores de risco, o que é que danifica o nosso património e depois, numa segunda parte, vamos abordar o que é que podemos fazer para travar esses, ou minimizar a ação desses fatores de risco. Não sei se funciona com isto, se calhar não. Então, vou começar com alguns conceitos gerais, nomeadamente o que é o património, o que são os bens patrimoniais da Igreja. E temos que falar numa primeira fase do património edificado, que é a casa, a caixa, digamos assim, de todo o restante património. Falamos das catedrais, as igrejas, os santuários, seminários, capelas, portanto, todos os edifícios religiosos, nosso património edificado. Depois temos o património integrado, que é todo aquele que está associado a esses edifícios, os retábulos, os altares, os estuques, os azulejos, a pintura mural, as cantarias. E depois temos o património móvel, a imaginária, as esculturas, a pintura, o mobiliário, os têxteis, a orivesaria, os livros, os documentos. Portanto, temos estes três grandes níveis de património dentro dos bens patrimoniais da Igreja. Depois, outra ideia que temos que ter, e que já foi um bocadinho abordada, é que os bens patrimoniais têm vários valores. Têm um valor cultural, devocional, simbólico, artístico, histórico, estético, económico. Portanto, quando mexemos com os bens patrimoniais, estamos a trabalhar com todos estes valores. Por outro lado, todos estes bens são constituídos por matéria, e a matéria, como sabem, sofre degradação. Nós não conseguimos travar o envelhecimento dos materiais. Podemos retardar, fazer tudo para que seja suave, mas não podemos, de maneira nenhuma, evitar que os materiais se degradem e que envelheçam. Portanto, como eu comecei por dizer, o primeiro passo é identificar o que é que degrada esses materiais para conseguir combater esses fatores de degradação. E estes fatores de degradação são muitos. Temos os fatores internos, que é o próprio material, que sabem que vamos falar nisso um bocadinho mais, com mais detalhe, mas é completamente diferente a degradação de uma pedra e de uma folha de papel. Portanto, consoante o material que constitui os bens patrimoniais, assim é a sua degradação. Portanto, a constituição e as técnicas vão influenciar muito na degradação dos materiais. E dentro dos materiais temos os orgânicos, os inorgânicos e os compósitos. Depois temos os fatores ambientais, a luz, a temperatura e a umidade, que são fatores que estão à nossa volta e que não são muito fáceis de combater. Temos os fatores biológicos, a vegetação, os animais nocivos e os micro-organismos. Temos fatores químicos, que são os poluentes e os sais, por exemplo. Os fatores humanos, estes nós podemos controlar um bocadinho melhor porque dependem só de nós, como a negligência, o vandalismo e a forma como manuseamos as peças. E, por fim, as catástrofes, que também nos fogem um bocadinho, como os incêndios, inundações, terremotos, guerras. Portanto, eu agora vou especificar um bocadinho cada um destes fatores. Como eu vos dizia, nas técnicas, nos materiais e técnicas, temos os materiais orgânicos, e materiais orgânicos são materiais de origem animal ou vegetal, são mais sensíveis e têm uma maior predisposição para se degradarem, reagem muito mais com todos os outros fatores. E nestes fatores orgânicos temos, por exemplo, as pinturas sobre tela, que apresentam estalados, rasgões, alterações de cor, as esculturas em madeira, que são atacadas por insetos, que têm fendas, fraturas, fissuras. Os têxteis, que sofrem rasgões, descolorações, fibras partidas, ataque de insetos. Os papéis têm ataques de insetos também de micro-organismos, sofrem rasgões, amarrecimentos. O marfim e o couro. Portanto, como veem, temos uma vasta gama de materiais orgânicos que sofrem patologias diferentes devido às suas características. Depois, nos materiais inorgânicos, temos os metais, os azulejos e a cerâmica, a pedra e a pintura mural. Estes materiais são de origem mineral ou metais, são muito mais resistentes, portanto, têm uma menor predisposição para se degradarem e reagem muito menos com os fatores externos.
A título de exemplo, não é? Os metais sofrem oxidações, escurecimentos, deformações. Os materiais cerâmicos têm fraturas, destacamentos de vidrada, aparecimento de sais. A pedra sofre desgastes, fendas, fissuras, são atacadas por líquenes, algas e musgos. E a pintura mural também tem destacamentos, perdas de cor, fissuras, aparecimento de sais. E depois, para atrapalhar um bocadinho tudo isto, temos os materiais compósitos que misturam materiais diferentes. Temos, por exemplo, estes, para além de reagirem, os diferentes materiais reagem de forma distinta aos fatores externos, muitas vezes também reagem entre si. Portanto, temos o caso das imagens de roca, que são imagens em madeira, que estão vestidas com têxteis, e depois têm os elementos metálicos das coroas e dos resplendores, às vezes têm papel. Temos, por exemplo, os paramentos bordados a fio metálico, ou uma imagem, um crucifixo em madeira, com um Cristo de marfim, com elementos metálicos em prata. Portanto, quando há a conjugação de vários materiais, torna-se ainda mais complicado prever o que é que pode degradar estes materiais. Uma estante missal com embutidos em madeira, com embutidos em madrepérola, um livro, um missal de couro com elementos metálicos. Portanto, temos uma série de materiais a funcionar em simultâneo. Relativamente aos fatores ambientais, a luz é um grande inimigo, principalmente dos materiais orgânicos. É muito bonito ver uma imagem como esta, parece quase uma luz divina a entrar para o espaço, mas quando esta luz toca nos nossos bens patrimoniais pode ser muito complicado. Uma exposição regular e prolongada à luz provoca graves danos, muitas vezes irreparáveis. A luz é um dos fatores de degradação que causa danos difíceis de controlar e de reparar. Porque a luz fragiliza os materiais, porque quebra as ligações dos materiais, altera as cores, amarelece os vernizes, torna os papéis e os cores ressequidos, portanto, provoca, de facto, muitos danos. E quando falamos de luz, não falamos só da luz natural, falamos também da luz artificial, que muitas vezes nós não controlamos bem, queremos iluminar, queremos tudo muito visível, mas temos que pensar nos danos que essa luz pode causar aos nossos bens. Por outro lado, normalmente a luz está sempre associada a calor. Quando o sol entra pela janela e bate na pintura, não é só a luz, mas também o calor que fica nessa zona de incidência solar. Outros dois fatores muito importantes é a temperatura e a umidade relativa. Existe uma relação muito forte entre estes dois fatores. Toda a gente sabe que quando está calor está menos umidade, quando está mais frio há mais umidade. Portanto, estes dois fatores estão sempre associados. Convém termos assim como referência que se consideram temperaturas superiores a 30 graus, temperaturas muito quentes, ou abaixo de 10 são muito frias, são prejudiciais, e a umidade relativa também não deve ser superior a 70%, nem inferior a 30%. Estar num espaço completamente seco também não é bom, porque resseca os materiais. Portanto, temos que encontrar um equilíbrio entre estes dois fatores, temperatura e umidade. A conjugação destes dois fatores provoca variações dimensionais, deformações, fendas, o desenvolvimento de micro-organismos, o aparecimento de manchas, a corrosão dos metais, a decomposição de papéis e têxteis, destacamentos de policromias, entre muitos outros fatores. Outro fator de degradação que temos que ter em conta são os fatores biológicos, e começamos pela vegetação. Quando temos árvores muito próximo dos edifícios, há sempre uma acumulação de sujidade. Muitas vezes temos arbustos junto às paredes. Temos que pensar sempre que esta vegetação favorece o aparecimento de manchas quando está diretamente em contacto com as paredes, destacamentos azulejos, causa danos nas próprias paredes, aumenta a umidade nessa zona. E este aumento de umidade vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos e o desenvolvimento de colónias de insetos e de outros animais. Portanto, toda a gente sabe que uma árvore junto a uma igreja atrai as aves, que depois vão causar danos, como vamos ver mais à frente. E depois, muitas desta vegetação, basta ter um bocadinho de umidade e um bocadinho de substrato, um cano, um algeroz, e desenvolve-se uma planta que vai infiltrando as suas raízes nas paredes, entre os azulejos, e por aí fora causa danos graves, como já vamos ver. Outro nível, nos fatores biológicos, temos os líquenes, as algas e os musgos, que mais uma vez o seu aparecimento é favorecido pela temperatura
e umidades relativas altas, e aparecem no exterior dos edifícios, mas também podem aparecer no interior. E estes três fatores provocam o aparecimento de manchas, alteração de aspecto. Aqui podemos ver um líquen a surgir do azulejo e está a destacar o vidrado do azulejo. As imagens podem ficar completamente irreconhecíveis quando estão cobertas por estes fatores, e alterações de cor. Tudo isto vai provocar danos nos bens patrimoniais. A um nível maior, temos as aves, os morcegos e os roedores. Mais uma vez estão associados à fauna existente à volta do edifício, porque precisam, a vegetação à volta do edifício favorece alimento e abrigo para estes animais. Os roedores alimentam-se de matéria orgânica, portanto, os livros, os documentos antigos, os têxteis são um ótimo alimento. E gostam desses materiais para fazer os seus ninhos. Portanto, se tiverem uma arrecadação com paramentos antigos, úmidos, com pouca luz, têm todas as condições para desenvolverem. E depois também os morcegos, muitas vezes esquecemos, e as coberturas das igrejas muitas vezes estão infestadas de morcegos e não nos apercebemos. As aves, principalmente os pombos, também são um grave problema, porque se instalam e para além de sujarem tudo, causam também, os seus excrementos têm um caráter ácido que danificam muito, principalmente a pedra. Os insetos que toda a gente conhece, e normalmente nestas ações fala-se sempre dos carunchos e dos xilófagos e das térmitas. Mais uma vez, são uma série de animais, as traças, o peixinho da prata, pronto, são tudo insetos que costumamos ver nos espaços de arrecadação, e que, mais uma vez, são favorecidos pela umidade, pelas temperaturas amenas, umidade relativa elevada, pouca luz, pouca limpeza. E os insetos desenvolvem-se muito porque são de pequena dimensão, nem sempre os encontramos, têm uma grande mobilidade e têm uma enorme fecundidade, não é? Nós sabemos que eles se proliferam com muita facilidade. Temos também os micro-organismos, os fungos e as bactérias, normalmente os bolores e os mofos, também costumamos encontrá-los nos nossos edifícios religiosos, que mais uma vez são favorecidos pela umidade relativa elevada e por falta de manutenção. Estes micro-organismos também se desenvolvem nos papéis e nos têxteis, e podem reparar que os fatores são sempre os mesmos, não é? Umidade, temperatura, falta de luz, falta de manutenção. Aqui vemos um paramento cheio de bolor. Depois, os poluentes, não podemos fazer muito em relação a eles, principalmente nos edifícios que estão em grandes cidades, por causa do tráfego. Não podemos fazer muito em relação mas aos pós, os fuligens, os fumos, tudo isto são fatores que acabam por degradar, que é uma escultura, ficou assim por causa felizmente já não há tanto, do fumo das velas, também é um fator, um poluente. Hoje em dia já não se vê tanto nas igrejas. Provocam o escurecimento das pratas, as crostas negras nas pedras, a desintegração dos couros e dos cabedais, a alteração de cores, formação de manchas. Depois temos os sais, que estão geralmente nas paredes ou no chão e que, com a água, se diluem, vêm à superfície e cristalizam. Toda a gente já viu estas nuvenzinhas brancas ou nos azulejos ou na pintura mural. Nas juntas da pedra também costuma aparecer. Este é um azulejo que todas as fissuras, os sais utilizaram todas as fissuras do vidrado para sair para o exterior, que também provocam danos grandes. O manuseamento incorreto. Aqui nós já podemos intervir um bocadinho mais e ter um bocadinho mais de atenção. Muitas vezes não é uma negligência, falta de conhecimento, mas muitas vezes não é consciente, são acidentes que acontecem. Vou-vos mostrar aqui um vídeo. Não vou. Ele está sem som. Estas situações acontecem.
E aqui a negligência foi só não fixar a imagem ao andor. Não há uma má vontade, não é? Mas temos de ter muita atenção a este tipo de ações. Vamos falar um bocadinho mais pormenorizadamente na segunda parte sobre estas situações. Outros atos de negligência, estes já mais assumidos. Acho que não vale a pena comentar esta imagem, não é? Ou esta, a instalação de um ar-condicionado sob uma pintura mural. Portanto, considera-se negligente um desrespeito pelo espaço, uma utilização abusiva. Isto também é uma situação que encontramos muitas vezes atrás dos altares, no vão de escadas. Isto são ações negligentes mais conscientes, ou pelo menos devíamos ter mais consciência delas. Por outro lado, quando manuseamos as peças, nem sempre tomamos os devidos cuidados. Aqui vemos um senhor a retirar uma imagem de um altar, não está de todo numa posição, não é? Consciente do ato e do valor do que tem nas mãos. Isto também é um ato negligente, isto é uma imagem antiga, mas que eu não resisto a mostrar. Um transporte de uma imagem num avião. Hoje em dia já não se vê muito situações destas, mas ainda existem. Eu depois, na segunda parte, vou-vos mostrar algumas situações também de transporte de peças. Portanto, nesta primeira parte estamos só a falar nos fatores em geral, depois vamos abordar tudo isto com mais... Nestes fatores humanos relativos à negligência, temos que falar, inevitavelmente, nas intervenções de restauro inadequadas. Muitas vezes são realizados com boa vontade, mas pessoas pouco habilitadas, e mostro, por exemplo, aqui este São Sebastião, perdeu as setas e decidiram comprar umas setas de plástico no chinês e colocá-las na imagem, coladas com Super Cola 3. Eu acredito que era boa a intenção, mas pronto, não estamos a respeitar a peça que temos nas mãos. Neste caso também uma imagem que foi toda coberta com goma laca. A goma laca, quando está nova, confere brilho e a peça fica muito bonita, mas é um produto que envelhece muito rapidamente, escurece e alterou completamente esta imagem. Ou neste caso, isto era um Santo António que estava atacado por insetos xilofa, que tinha muitos buraquinhos, então acharam por bem mergulhá-lo em cera líquida e ele está completamente deformado, já não está, que já foi intervencionado, mas ficou completamente deformado, coberto com cera. Ou aqui esta imagem que o panejamento branco estava escurecido, e então nada como pegar numa latinha de tinta plástica e pôr os branquinhos novos, portanto também se danificou esta peça. Atos como este, também vamos falar com mais... Aqui temos mais alguns exemplos destas negligências, às vezes com boa vontade, outras vezes não se percebe muito bem porquê, de alterações em peças intervencionadas. Aqui decidiram abrir os olhos à imagem. Neste caso acharam que ela ficava melhor de olhos azuis. Aqui também foi uma roupinha nova. E este caso é muito curioso, é uma imagem que roubaram a cabeça do menino Jesus, e então decidiram fazer-lhe uma cabeça nova. Não vale a pena comentar. Este caso foi tão gritante que o ladrão, depois de ver esta imagem, decidiu devolver a cabeça. No dia seguinte apareceu a cabeça do menino, porque de facto... Tudo isto são atos de negligência que nós temos que ter atenção. E permitir que estes atos não aconteçam depende muito de quem procura, quem vai intervencionar as peças e no critério que se tem ao entregar os trabalhos de restauro. Só para acabar, mais alguns casos, eu não resisto. Pronto, não vale a pena falar muito sobre isto, é só para terem esta ideia que tudo isto é negligência, tudo isto danifica o nosso património e temos de ter muita atenção a estas situações. Toda a gente se lembra do caso da Dona Ximenes, que decidiu fazer esta. Portanto, eu mostrei muitas esculturas, mas isto também acontece noutras áreas. Aqui estamos a falar de pinturas e acontece exatamente a mesma questão. Nós achamos que isto só aconteceu em Espanha, mas não, em Portugal também temos casos parecidos. Se calhar não tão noticiados, mas estas negligências surgem não só na escultura, e nos altares também, não é? Às vezes altares que são completamente redourados. Isto é um altar novo. Este altar perdeu completamente a identidade. Mal comparado é como aquelas senhoras de 80 anos que decidem esticar todas e que perdem a idade. Temos que ter atenção que um altar totalmente redourado perdeu a sua identidade, perdeu a sua história, é um altar novo. Ou quando se repinta completamente um altar, que eu costumo chamar, isto é um altar bolo de noiva, porque
que ficam com este ar de bolo, não é? Estes 2 altares perderam a sua história, perderam toda a vivência que têm para trás e temos que evitar ao máximo este tipo de intervenções. Depois também há histórias de sucesso. Isso é uma escultura espanhola que foi repintada e, neste caso, felizmente, foi possível reverter e retirar o restauro que foi feito. Portanto, a primeira imagem é como ela estava antes de ser intervencionada, a imagem central é um restauro mal feito e a última imagem é uma intervenção de qualidade, portanto, foi removido o restauro mal feito. Portanto, é possível uma peça ficar bonita, ficar agradável, transmitir toda a sua mensagem sem ser completamente repintada. Outro fator humano com que infelizmente nos deparamos é o vandalismo. As igrejas são lugares de culto, são acessíveis, estão abertos e infelizmente também estão abertos a visitantes com más intenções. Estes atos de vandalismo devem-se à maldade, à ignorância. Muitas vezes não percebemos muito bem qual é o propósito, mas podem causar danos irreparáveis. Temos alguns exemplos. E, para terminar, os roubos, que também é um fator importante. Temos que ter atenção que os ladrões escolhem preferencialmente igrejas isoladas, com pouca vigilância, fora do período de celebração, roubam objetos em exposição constante, portanto é preciso ter muita atenção aos objetos que estão acessíveis e que são de pequenas dimensões, porque eles querem objetos fáceis de transportar e de comercializar. Imagens pequenas são sempre apetecíveis. Os objetos mais roubados são esculturas de pequenas dimensões, relicários, cálices, crucifixos, coroas, resplendores e por aí fora. Para terminar, as catástrofes, que não podemos fazer muito para as evitar, acontecem raramente, felizmente, agora mais, cada vez mais. Têm normalmente efeitos catastróficos devastadores. São consideradas catástrofes as inundações, os grandes incêndios, as atividades sísmicas, as guerras. Não os podemos evitar, mas temos principalmente que ter consciência que podem ocorrer e termos um plano de intervenção para imediatamente a seguir a uma atividade destas. E assim, de uma forma muito rápida, só para termos uma base para o trabalho mais desenvolvido que vamos fazer a seguir, estão apresentados todos os fatores que temos que combater ou que tentar minimizar. Não resisti a fazer aqui uma brincadeira. Vamos beber um cafezinho para nos prepararmos para a segunda parte, onde vamos, de facto, onde vos vou dar alguns conselhos práticos de como é que podemos evitar a ação de todos estes fatores que vos apresentei.